Eu nasci em Cravinhos, que é uma pequena cidade do interior de São Paulo, e depois fui lá com uns 17 anos para a capital, e aí fui trabalhar com publicidade e propaganda e na universidade, mas sempre estive trabalhando com a literatura. Minha mãe é professora do ensino fundamental, e daí tinha alguns livros na prateleira dela, lá na estante, e eu sempre vi minha mãe lendo. O tempo todo ela estava lendo, até hoje, com uns 80 anos, ela está sempre com um livro na mão. E eu falava, mas o que tem nessa estante aí? Ela falou, esses livros, o que tem aí? Ela falou, tem histórias. Quando eu aprendi a ler, eu queria ver as histórias que estavam nesses livros. Porque de outra parte, tinha o meu pai, que é um cara que contava muitas histórias. Ele não lia tanto, mas porque ele vivia viajando, ele tinha uma espécie de trabalho que era um comerciante de cereais. Então, do lado dele veio um pouco desse encanto oral, né, das histórias orais, e do lado da minha mãe veio já as histórias já represadas nos livros. Era um livro sobre a França, um livro do Balzac, que de repente estava na França, porque a leitura, né, te transporta. Uma compilação das Mil e Uma Noites, aí de repente estava na antiga Pérsia, tal. Aquele negócio era deslumbrante. Eu comecei ali a sentir que eu também podia contar, e que eu mudava um pouco essas histórias quando alguém me perguntava o que eu tinha lido, ou quando eu ouvia histórias ali do meu pai, de outras pessoas, e contava para os outros, fazia sempre algum ajuste. Fui me desenvolvendo como leitor e escrevendo meus primeiros textos, que inicialmente eles foram de poesia. Castro Alves, eu até decorava as primeiras páginas do Navio Negreiro, adorava tal. Álvares de Azevedo, depois Carlos Drummond, aí foi uma grande revelação, porque não tinha rima, né? Eu li um livro dele chamado Impurezas do Branco. Meu, aquele negócio me deixou muito assim, instigado, né, para fazer também. E a publicidade, ela foi também estratégica, porque era um jeito de mostrar já, né, as primeiras histórias, né. Nas agências de propaganda você tem que construir histórias para os comerciais, sobretudo de televisão, tem que criar personagens, enredo. Comecei a publicar em jornais que existiam na época, né, jornais literários, Suplemento Literário de Minas, Suplemento Literário do Estado de São Paulo, jornal. Aí participar dos primeiros concursos que existiam também para um conto, depois para um livro de contos. Tinha um famoso concurso de contos, que era o concurso de contos do Paraná, que era famoso, concurso antigo, tal, que tinha ganho grandes expoentes, Roberto Drummond, Clarice Lispector, Rubem Fonseca, enfim, tinha toda uma tradição, né, de escritores que se passavam por ali, ganhavam, eram bons contistas, podiam dar bons contistas do futuro. Aí eu pensei, não, eu preciso agora, não posso ter contos esparsos, eu preciso realmente fazer um livro. E aí tive um projeto que era uma ideia de fazer 4 contos que os personagens estavam, cada um deles transitando por um elemento na natureza, né? Então era um pela terra, outro pelo ar, por meio de um avião, outro pela água, num barco, e outro no fogo, que tinha uma história do fogo. E aí, daí achei que era pouco, 4 contos, fiz outros 4 que eram meio que espelhados nesses 4. Aí criavam 8, aí já era um volume razoável. Existiam muitos livros com 8 contos, 10 contos. E aí publiquei esse livro, chamava-se Hotel Solidão. Quer dizer, participei desse concurso. Aí eu ganhei o concurso. E um concurso eles publicavam pela Biblioteca do Paraná. O autor recebia um dinheiro também por vencer o concurso. Hoje já tem mais de 40 livros publicados. Os romances eu acabei publicando mais nos últimos anos. Eu fiquei sempre muito concentrado nas histórias infantis, infanto-juvenis, né, vamos dizer assim, e nos contos adultos. Contos adultos eu publiquei 12, 13 volumes de contos. E aí 6, 7 romances. Tem uns 7 ou 8 que são de publicidade. Na verdade, comunicação, mídia, consumo são livros que vêm da minha atividade como professor, né, como acadêmico e de pesquisador. No fim, eu acabei fazendo mestrado e doutorado em comunicação para poder me manter na universidade. Aquilo que mais me interessa é escrever sobre as relações afetivas. Não são só as relações amorosas, as relações afetivas. Em geral, eu gosto de trabalhar muito com o universo da família, né, o núcleo familiar, as pessoas próximas, as pessoas que estão convivendo ali, descobrindo o outro. São os livros de mais universo íntimo, a vida interior, a vida do dia a dia, a vida da gente que a princípio pode parecer banal, você se debruçar sobre essas coisas, mas é aquilo que a gente tem, né? Por mais que a gente esteja rodando, né, no universo, a gente está se entregando para essas relações, que hoje muitas estão, né, conspurcadas, estão, vamos dizer, em grande período de rupturas, e encontrar um espaço de comunhão nesse tempo que a gente está vivendo, de ligação efetivamente com o outro, sem
sem as próteses ou os aparelhos, né, que também ajudam na comunicação, mas por vezes também atrapalham, é uma coisa que sempre esteve na minha órbita. Eu digo sempre que a gente não cria, né? A gente vamos dizer, a gente adapta seres que a gente conhece para a constituição de um personagem. Você traz, às vezes, muitos traços físicos ou psicológicos de alguém que você conhece, alguns, às vezes, são os próprios seus, né? Dependendo do narrador, protagonista, e outras vezes menos, né? Outras vezes você meio que formam meio que um mix, né? Que você vai puxando traços de vários seres que você conheceu e eles vão formando ali um caldo diferente, que gosta muito de estar em interação com as pessoas, porque aí que está o ponto de inspiração, né? Não precisa buscar longe, não precisa dar a volta ao mundo, né? Também vai ser bom se você vai encontrar outras coisas, mas você vai encontrar, né, possibilidades criativas, você vai ser instado, né, a inventar coisas, mas eu parto sempre desse ponto da realidade, de quem está com a gente. Efetivamente eu vim para cá, para Londres, para participar da Feira do Livro de Londres, que é uma feira, ela é menos voltada para os escritores efetivamente, mais para comercialização de livros, tal, contato entre editores, agentes literários, tal, mas há um espaço também para, digamos, a interação do público com escritores, convidado pela Câmara Brasileira do Livro e com uma parceria com o Ministério das Relações Exteriores lá do Brasil, no Itamaraty, e o suporte aqui da Embaixada Brasileira em Londres. Tinha vindo há uns 5 ou 6 anos aqui, aí tinha ido num congresso de publicidade em Estocolmo e parei aqui, acabei ficando 3, 4 dias, mas como turista. E agora vim para esse evento mais profissional, mas também aproveitei para caminhar aí. Tem uma pulsão, né, uma eletricidade muito diferente, me encanta muito essa diversidade humana, esse choque até, né, cultural, que aqui a gente percebe que existe, mas não é conflituoso, ele vai se organizando também, vai se aceitando, né? Fui na biblioteca britânica ver lá os tesouros da biblioteca, que são aquelas coisas fantásticas que eles têm ali armazenadas, que em pouquíssimos lugares você vai encontrar, né? Realmente uma fábula, né, de documentos que são da humanidade, né? Então é uma coisa incrível, né, que você está o tempo todo conhecendo, encontrando coisas que são efetivamente basilares da humanidade, estão por aqui.